Muito bem, então nós temos aqui a mensagem do pastor Jones. A mensagem agora eu gostaria de passar aqui. Diz: o véu se rasgou. Vou colocar aqui: o véu se rasgou. Ele usou referência em Mateus. Então vamos ver aqui realmente. O João continua falando isso, tá? Para gravar na mente do João, de todos, que é o Espírito que fala. Tá? Nós crescemos, nós somos crescidos nesse mundo entre os lobos, né? E então criou esse sentimento de desconfiança, tá? Quem, né? Quem, meus amados, não passou por isso, né? Principalmente não os novos, tudo aqui é novo para os novos, mas para os usados. Os usados, né? Os que estão no caminho há muito tempo. Quem não passou, né? Quem não passou na mão de ministros? A minha igreja dividiu 3 vezes. 3 vezes. De 100 mil dividiu, porque os pastores evangelistas e etc, que estava perto do fundador que morreu, dividiu, abriu outra igreja. Aí eu fui para aquela igreja, e lá naquela igreja, novamente, os pastores, cada um querendo ter a sua própria igreja, dividiu novamente, né? Quem não passou por esses tipos de coisas, né? Os lobos, né? Os lobos correndo atrás para encher a barriga deles, né? Quem não passou? E nisso, é claro, nós, filhos de Deus, temos então essa cicatriz de desconfiança, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nunca calou. Tá? Nunca calou, e hoje ele não está calado. Ele realmente fala na boca dos verdadeiros pastores e daqueles inspirados pelo Espírito Santo, que é você aí. O seu dia chegará, na qual você levantará a mão para o céu e ensinará o povo, ensinará o mundo perdido a conhecer o seu Deus. É o mesmo Espírito. Mas cá o Espírito, ele reparte os dons, ele reparte as tarefas, cada um com missão diferente, e ele tem levantado pastores para essa época. Então vamos aí sempre lembrar dessas coisas, tá, gente? Porque o inimigo não quer que a gente lembre dessas coisas. Ele não quer. Mas vamos deixar essas coisas entrincheiradas. Essa é uma palavra grande, hein? Entrincheirada, né? Existe. Enraizada, na verdade. Enraizada no nosso Senhor, nosso Deus, né? O Espírito Santo que trabalha em nós faz tudo. Nos ensina a orar, nos ensina a caminhar, nos ensina a meditar no Senhor, nos ensina a ter pensamentos positivos no Senhor, nos ensina as profundidades do Senhor, nos ensina as coisas que alegram o Senhor, nos ensina o Senhor, nos leva ao Senhor, né? Que maravilha. Então, eu vou passar agora a mensagem do pastor Jones. Essa mensagem chama "O véu se rasgou". Vamos ouvir então agora o que o Espírito tem a dizer para os seus filhos. Um momento, não, seus filhos, para a igreja, né? O Senhor sempre fala isso. Escute o que o Espírito está dizendo, né? Para as igrejas. Um momento então, por favor. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 27, versos 51 e 52, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Até aí, amados. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus estava ali crucificado, e logo após a sua morte, né, ele entregou o seu espírito, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que ele clamou
com grande voz e entregou o seu espírito. E depois disso, depois que ele morreu, né? Depois que ele morreu, logo após, o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Amém. Então, amados, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, de Deus para o homem. De Deus para o homem, amém? De alto a baixo. Glória a Deus. E o véu, ele separava, né, amado? Ele separava o santo lugar dos santos, né? No templo de Israel, o templo de Moisés, né? O tabernáculo de Moisés. Então, esse véu separava o santo lugar do santo dos santos, o lugar santíssimo, né? Onde Deus habitava. Deus habitava em Israel, Deus habitava na terra, no tempo da lei, né? No Velho Testamento. Deus, ele habitava no Santo dos Santos, queridos. O templo, ele tinha 3 partes, né? O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Assim como o ser humano é corpo, alma e espírito. Amém? O templo era trino, como nós também somos trinos. Corpo, alma e espírito. A parte mais exterior, o átrio, que seria o corpo. A parte mais interior, o santo lugar, que é a alma. E a parte mais interior, que é os santos dos santos, que em nós seria o nosso espírito. Amém. Glória a Deus. Então, amado, aquele véu que nos separava de Deus foi rasgado. Esse véu foi rasgado. Então, meu querido, isso quer dizer o quê? Que hoje em dia, depois da morte de Cristo, porque esse fato decorreu imediatamente depois da morte de Jesus, queridos. Imediatamente depois dele morrer na cruz, o véu se rasgou. Olha só que coisa tremenda. E o que Deus quis dizer com isso? O que Deus quis dizer para a humanidade neste ato? Que agora nós temos livre acesso à presença de Deus, amados. Hoje em dia, tremendo, né? Tremendo. Agora, hoje em dia, nós temos livre acesso à presença de Deus. Uma coisa tremenda, porque antigamente, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar nesse lugar, no Santo dos Santos. Uma vez por ano. E se ele não tivesse totalmente santificado, ele morreria na mesma hora que ele entrasse, ele morreria. Sério, né? E uma vez por ano, amado, o sumo sacerdote, né? Olha só, tinha acesso a esse lugar.
Mas hoje não. Hoje nós temos livre acesso ao trono do Pai, querido. É um privilégio muito grande. E esse véu se rasgou. Ou seja, hoje o nosso entendimento, ele foi iluminado. O nosso entendimento foi iluminado. O nosso espírito foi iluminado. E do espírito, o espírito iluminou a nossa alma. Amém? E a nossa alma iluminou o nosso corpo. Então hoje nós somos luz. Nós somos luz. Não é verdade? Nós temos o nosso entendimento, ele ficou mais o nosso entendimento foi iluminado, ficou mais iluminado. Nós temos agora a certeza em nosso coração da presença de Deus. Nós temos certeza no nosso entendimento da existência de Deus, da existência do mundo espiritual, das coisas invisíveis. E o ser humano não tinha essa iluminação antes de Cristo. O ser humano não tinha este nível de entendimento no tempo da lei e antes dos tempos da lei também. Mas hoje, na nossa vida, o véu se rasgou, querido. Amém? Porque esse véu, ele é um véu que separa o mundo físico do mundo espiritual. Existe um véu que separa o mundo físico do mundo espiritual. O mundo espiritual onde está tendo a guerra entre os anjos e os demônios. Este lugar onde está havendo essa guerra. Existe um véu que separa o mundo físico do mundo espiritual. Mas para nós se rasgou. Esse véu se rasgou. Nós temos agora plena certeza da existência de uma batalha espiritual ocorrendo agora. Aí onde você está. Neste lugar mesmo onde você está. Está tendo uma guerra espiritual. E nós agora temos plena convicção desses fatos espirituais. Né? Porque esse véu que estava em nosso rosto, esse véu que prejudicava nossos olhos espirituais, esse véu se rasgou. E agora nós sabemos, queridos, né? Nós temos plena convicção das coisas espirituais. Porque as coisas terrenas são temporais, mas as coisas invisíveis, as coisas visíveis, né? São temporais, mas as coisas invisíveis, elas são eternas. São eternas. E Deus, ele age, né, amado? No âmbito do invisível. No invisível. Mas para nós, que não temos mais esse véu, que prejudicava a nossa visão espiritual, nós não temos mais esse véu.
Agora nós temos plena convicção das coisas espirituais. Porque nós não vemos, mas nós cremos. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos, mas nós cremos, porque esse véu foi tirado da gente. Esse véu foi retirado. E agora os nossos olhos espirituais veem, discernem todas as coisas espirituais, discernem as coisas invisíveis. Porque o Espírito de Deus iluminou o nosso entendimento. Glória a Deus, meu amado. Amém? Aonde eu quero chegar aqui, eu e você, nós temos esse dom agora. Nós temos um dom do Espírito Santo, que é o dom de perceber as coisas espirituais, as coisas invisíveis. Eu e você temos certeza, queridos, da existência, da verdade, da veracidade das coisas de Deus, das coisas espirituais. Nós cremos, nós sabemos, nós cremos no céu, nós cremos no inferno, que seja, nós cremos nos anjos, nós cremos na palavra, nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós sabemos que nós viemos de Deus, nós sabemos que nós vamos para Deus, nós sabemos quem criou o universo, nós sabemos todas essas coisas, amados. E isso é um dom que poucas pessoas têm, amados. Poucas pessoas têm esse dom de discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas invisíveis. Então eu quero, meu querido, que você saiba disso, que você é uma pessoa iluminada. Você tem o que as pessoas terrenas não têm. Você tem. Você tem esse tesouro dentro de você. A fé. Amém? Fé. Fé. Poucos têm o dom da fé, queridos. Poucos têm. A fé. Tudo isso que eu falei se resume numa palavra só. Fé. Fé. Fé é fé. E fé move. Fé move Deus, amados. A fé move o coração de Deus. A fé, ela faz Deus trabalhar na tua vida. A fé faz isso. A fé tem um poder incalculável, inestimável. A fé tem esse poder. Glória a Deus, que coisa tremenda. Tudo isso que eu falei, que eu discursei, que eu preguei, se resume numa palavra só: fé. É isso que Deus te deu. Deus te deu, querido. A fé, ela é preciosíssima. Muito mais preciosa do que qualquer tesouro, do que o ouro mais puro. É a fé. Porque a fé, ela tem um poder. Amém? Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. Jesus dizia inúmeras vezes: seja feito conforme a tua fé. E quando ele via fé em alguém, ele se admirava. Amém, querido? Uma palavra tão poderosa que poucos têm. Poucos alcançam esse dom, o dom da fé. Poucos alcançam esse dom, amado. O dom da fé.
que é um dos dons do Espírito. O dom da fé, o dom sobrenatural da fé, que faz o poder se mover. Amém, amado? Glória a Deus. Saiba disso, que a tua fé é muito valiosa, muito poderosa. E a tua fé vai mudar a tua vida, o teu destino. Amém? Fé é conseguir aquilo que você quer. Fé é conseguir aquilo que você quer, amada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado ao nosso pastor e as mensagens que o Espírito tem dado para nós. Muito bem, gente.